ficar uma coisa pública, coisa mais particular, que é o estudo que a gente está fazendo aqui, né? Então, eu disponibilizar no grupo. E aí já está gravando, tá? E a gente pode começar. Nelson, não sei se você tem alguma questão que você quer retomar, se quer ir direto para a leitura do texto, se Não, quer vamos fazer alguma direto para a leitura do texto. Então, quem quer ler, pode ficar à vontade aí. Eu posso ler, o Nelson pode ler, alguém que se disponibilizar e tiver com texto, tiver com vontade de ler, pode ler também. Enfim. Eu estou com o texto aqui, o livro aqui na mão, já peguei, abri aí no parágrafo, mas eu peguei aqui o Esse Homo, e estou lendo um pouco aqui o que ele está falando aqui sobre o significado dos 3 parágrafos Parece ser um texto mais curto também, né? A gente está no trecho 3 do Já abri prefácio. Do prefácio. Quer ler? Ok, vou dar iniciada aqui. Vocês falam aí quando é para parar. Por um escrúpulo que me atraía, refere-se nomeadamente e sobretudo à moral. Vou recomeçar. Por um escrúpulo que me atraía, refere-se nomeadamente e sobretudo à moral, ao que hoje se costuma considerar como moral. Um escrúpulo que apareceu em minha vida tão cedo, tão espontâneo e tão irresistível, moral então contrária à minha juventude, origem e ambiente, que quase lhe poderia chamar o meu a priori. Minha curiosidade... Oi? Rapidinho. Parece que a tua edição é diferente, né? Ela não é essa do que está usando aqui, que é a menos problemática, na verdade, né? Então, vou ler essa da primeira, então. Minha mão foi exatamente por isso, porque fica complicado. Eu estou lendo na tela, porque eu não achei meu livro, e fica complicado acompanhar com outra versão. O ideal é que a gente leia. Vou ler a da tela, então. Tranquilo. Pode falar. Eu ia passar, mas eu imaginei que fosse isso também, mas tudo bem. Já que ela se antecipou, tá tranquilo. Vamos retomar a leitura. Por um escrúpulo que me é peculiar e que, confesso, a contragosto, diz respeito à moral, a tudo que até agora foi celebrado na terra como moral. Escrúpulo que surgiu tão cedo em minha vida, tão insolicitado, tão incontido, tão em contradição com o ambiente, idade, exemplo, procedência, que eu quase poderia denominá-lo meu a priori. Tanto minha curiosidade... Uma pausa rapidinha. Oi? Uma pausa rapidinho aqui, que eu quero comentar, que eu tenho até uma situação que aconteceu no grupo lá. Eu tenho um comentário também depois. Ok, aconteceu até no grupo lá uma questão, mas vocês perceberam que rolou meio que um tumulto lá no grupo, de um rapaz que entrou lá e etc, e ficou comentando algumas coisas meio aleatórias sobre Nietzsche, mas tem um ponto que foi até interessante, uma colocação que ele fez, era no sentido, e aqui eu já vou referenciar algumas questões mais gerais da obra, mas tentando entender esse trecho aqui, né, que é justamente a questão de como é que surgiu essa inquietação do Nietzsche, né? Um pouco de contexto histórico, né? Todo mundo sabe, pelo menos a maioria das pessoas sabe que o Nietzsche era de família protestante, e, de certa forma, parte dessa inquietação surgiu porque ele viu seu pai, de certa forma, sucumbir às questões espectrais, políticas do meio da religião que o pai dele estava circunscrito, né? E, de certa forma, surgiu essa inquietação a partir, digamos assim, de uma certa reação que a gente teve, né? De tentar encontrar essa origem do bem e do mal, né? Inicialmente, né? Como um diálogo que vai surgir posteriormente, e aí é uma questão que vai ser discutida no capítulo, né? De certa forma, vai ser apresentada de um desenvolvimento melhor no capítulo, a partir da discussão dos preceitos morais, a partir do Porré, né? E por isso que ele está mencionando aqui, quase poderia denominá-lo o meu a priori, né? Esse a priori como uma certa reação que a gente teve, essa ideia de um fundamento específico que poderia talvez ser concebida dentro da lógica de bem e do mal, mas ele vai modificar essa percepção dele a posteriori. A Nívia levantou a mão, não sei se eu passo a palavra primeiro, pode falar, Nívia. Não, é rapidinho, é porque na hora que eu li, me veio a ideia de uma ironia a Kant aqui. Inclusive com esse quase, né? Ele é como se ele estivesse ironizando essa ideia de conhecimentos morais a priori, né?
que estão aí fora. Para mim, é um recado direto aí aos fundamentos da moral de Kant. Com certeza, porque posteriormente, acho que no próximo trecho, no trecho 4, ele vai tratar de alguns aspectos relacionados a Schopenhauer que manteve uma certa relação íntima com Kant, né? E não só é uma ironia Kant, mas é uma ironia ele mesmo também, de certa forma, pelo menos eu entendo assim também, né? Aquilo que ele concebeu inicialmente em certos diálogos dentro da perspectiva da moral. Mas aí o Nelson quer falar, eu acho que ele tem algumas coisas a acrescentar. Sim, só uma coisa pequena, um detalhe, o termo aqui, a palavra está escrúpulo, mas no alemão é Bedenklichkeit, que significa ardiloso. Então, por um escrúpulo seria por um ardiloso, certo? E algumas coisinhas assim que no passado da leitura eu vou apontando também, só para fazer essas pontuações, pequenas pontuações. Só isso mesmo. Então vamos ter um cotejo da tradução ao vivo. Pode crer. Mas eu vou começar do começo do parágrafo, gente, porque senão não vai fazer sentido para mim o texto. A gente tem pouco tempo. A gente é melhor seguir. Mas é um capítulo, é um parágrafo curto mesmo, esse capítulo, essa parte 3 aí, acho que não tem problema começar do começo não, aí a gente começa já rápido e faz a discussão. Então, pode ser? Pode ler logo, porque vai ler, não vai ler, aí termina perdendo bastante tempo. Então, melhor ler logo, mas evitar, assim, tipo, estar repetindo muito mesmo o texto. Não que a pessoa quiser voltar, qualquer pessoa que quiser voltar à leitura do texto. Eu queria fazer umas colocações também, mas antes eu vou abrir para... Acho que chegou o Rubens aí, Gabriel. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma indagação. Eu vou falar, eu estou exatamente com isso na mão aqui, leitor. Estou com o texto do Foucault aqui, exatamente para mencionar o termo Ursprung, né, que o Foucault utiliza, que tem algumas variações. Uhum. Mas eu vou comentar isso daqui a pouco. Eu abri aqui para ver se alguém tem que colocar aqui, inicialmente, algum questionamento, alguma dúvida, alguma posição. Não, se você vai tocar nesse assunto do Sprung, deixo para ti, que eu tinha uma anotação sobre isso, mas não consegui encontrar. Que bom que você tem. Enfim, vou fazer alguns comentários breves sobre esse determinado contexto, e aí essa terminologia, como o leitor mencionou, o leitor subversivo, né, que é o nick do nosso colega, né? O Foucault menciona isso lá no compilado, que é o Microfísica do Poder, Nietzsche, a Genealogia e a História, né? Uhum. E aí ele remete, né, à própria obra do Nietzsche em determinados aspectos onde existem algumas variações. Eu não vou conseguir explorar todas essas variações dessa terminologia aqui hoje, mas fica a referência e eu disponibilizo lá no grupo. Mas ele menciona mais ou menos assim. Eu vou parafrasear o Foucault e venho para um resumo de como eu entendo esse contexto aqui, tá? Aí Foucault diz assim: encontra-se em Nietzsche dois empregos da palavra Ursprung. Um não é marcado, é encontrado em alternância como o termo Esterung, Herkunft, Abkunft, Geburt. Para a genealogia da moral, por exemplo, depois eu coloco todos esses termos lá no grupo, lá no print, e coloco lá, tá? Para vocês poderem fazer o comparativo. Para a genealogia da moral, por exemplo, fala a propósito do dever moral ou do sentimento da falta, de Esterung, ou de Ursprung. Em H, ciência, né? Se trata a propósito da lógica e do conhecimento de Ursprung, né? Ou de Herkunft. O outro emprego da palavra é marcado. Nietzsche coloca em oposição a um outro termo, o primeiro parágrafo de Humano Demasiado Humano, coloca frente a frente a origem miraculosa, que a metafísica procura e as análises de uma filosofia histórica que coloca
determinadas questões e também é utilizado de uma maneira irônica e depreciativa. Aqui eu vou focar mais especificamente no contexto do texto, né? O termo Ursprung, ele remete a uma certa concepção de origem aqui, né? Uma certa possibilidade suspeita a partir do que seria essa concepção de bem e mal, né? que o Nietzsche bem mencionou, que se expressaram muito cedo na sua vida a partir do seu próprio comprometimento vivenciado, né? Então, Nietzsche, como ele explicitou aqui, ele se deparou com essa questão da luta do origem do bem e do mal dentro de uma perspectiva teleológica, né? E, de certa forma, ele se tornou um reativo, né? Ele concebeu que, inicialmente, Deus tinha que ser o pai do mal, né? Entretanto, logo ele se livrou dessa percepção, né? Ele começou a separar esse preconceito teleológico e teológico, né, da perspectiva moral e não mais procurou a origem do mal para além do mundo, né? Nesse sentido, ele passou a perguntar o seguinte, né? Em que condições o homem inventa os juízos de valor bom e mal? Mais ainda, né? Vai muito além de uma mera concepção histórica ou antropológica. Quais são os valores que são criados, ou as condições que são criadas esses determinados valores? Ou, em outras palavras, qual o valor dos valores, né? E, parafraseando Nietzsche, ele disse, eles até agora obstruíram ou promoveram o florescimento humano. Refletem a degeneração da vida ou a plenitude e força e vontade de vida, né? Em certo sentido, ao perseguir essas questões, por meio de determinadas concepções comparativas, estudos filológicos, etc., né, Nietzsche se propõe, né, a examinar a perspectiva da moralidade dentro das condições, né, do prefácio que são apresentadas aqui, né, no desenvolvimento vivenciado pelo Nietzsche a partir de determinadas concepções acerca da própria inserção da localização da moral enquanto criando valores que antecederiam, digamos assim, a própria instituição dos valores, né? Em outras palavras, não se perguntar, até então, até o que Nietzsche identificou, até então não se perguntavam esses valores, apenas se examinava esses valores como dados, mesmo dentro de um contexto de contestação, né? E aqui fica como referência também uma ideia de origem do conhecimento, aludida a essa ideia de Ursprung, né? No texto 110 de H. Ciência, sobre a origem do conhecimento, como uma referência que o próprio Foucault remete, né, esse texto. E aí eu não vou ler, porque senão eu vou me estender demais. Ótimo. Alguma questão que vocês queiram colocar? Ou alguma recomendação, alguma dúvida? Enfim. Vamos adiantar o texto? Então, vamos para o texto. Acho que eu posso ler aqui agora esse texto. Deixa eu ver aqui. Prefácio, trecho 4. O primeiro impulso para divulgar algumas das minhas hipóteses, e aqui já desdobrando a investigação que ele está fazendo sobre o fundamento da moral, que, na verdade, a gente percebeu, né, no trecho anterior, que a própria ideia de fundamento está sendo contestada aqui, né? Me foi dado por um livrinho claro, limpo e sagaz e maroto, no qual uma espécie contrária e perversa de hipótese genealógica, sua espécie propriamente inglesa, pela primeira vez me apareceu nitidamente e que por isso me atraiu, com aquela força de atração que possui tudo que é oposto e antípoda. Alguém quer fazer um comentário aqui? Ainda não? Não. Continue. Prosseguindo, né? Força de atração que possui tudo que é oposto e antípoda, né? O título do livrinho era A Origem das Impressões Morais. Seu autor, o doutor Paul Ré. O Ré é o famoso do triângulo amoroso Nietzsche, Ré e Salomé. Tá? Então, Paul Ré, pensador alemão de origem judaica, amigo de Nietzsche num certo período, é a nota, né, o que a nota diz, a nota 3. Né? Voltando para o texto, né, o ano de seu aparecimento, 1877. Talvez eu jamais tenha lido algo a que dissesse não de tal modo, sentença por sentença, conclusão por conclusão, como esse livro, sem traço de irritação e paciência. Porém, na obra acima mencionada,
na qual trabalhava. Então, eu me refiro oportuna e inoportunamente às teses desse livro, não para refutar, que tenho eu a ver com refutações, mas sim, como convém no espírito positivo, para substituir o improvável pelo mais provável, e ocasionalmente um erro por outro. Quero só dar uma pontuação. Ok. Essa parte de quando ele fala sobre as teses refutações, o Nietzsche aqui ele está dizendo, olha, eu não estou escrevendo simplesmente com espírito de ressentido, tá? Não se trata de um ressentimento que eu tenho, né? Mas sim como convém o espírito positivo, né? Numa postura de investigação mesmo, né? Com nenhuma intenção, vamos dizer assim, de querer ir à forra ou dar um... Né? Não é levado pelo ressentimento. Então, é isso aí. Deixa eu só aproveitar aqui a deixa para poder também fazer um comentário sobre isso. Eu diria também o seguinte, que isso tem a ver com a própria concepção de genealogia do Nietzsche, que por muitas vezes, eu estava comentando isso, eu estava conversando isso, acho que antes de a gente iniciar propriamente a gravação. Algo análogo a isso, na verdade. Eu estou lendo um texto de alguns comentadores de Nietzsche, né? Um deles é o Richard Schacht, né? Que às vezes ele tenta comentar, digamos assim, o Nietzsche nos entremeios da filosofia continental e da filosofia analítica. E uma das questões que é colocada é justamente porque, de certa forma, dentro da perspectiva da filosofia analítica, que se torna cada vez mais ética, a discussão ética cada vez se torna cada vez mais importante dentro da filosofia analítica, por que não, né, esses analíticos conceberem a ideia de fazer um estudo, talvez interessado, sobre a perspectiva do próprio Nietzsche, e faz um investimento muito, muito aprofundado nessa questão, a seu modo, né? E aí a questão da genealogia denota-se a partir da própria noção de perspectivismo em dois pontos aqui na minha interpretação, à luz disso que você acabou de colocar. Não se trata que o Nietzsche está querendo estabelecer uma verdade sobre o processo, dentro de uma concepção documental, mas tentar identificar em que condições se erigiu determinadas concepções de verdade. Entende? Então, é isso que eu queria acrescentar nesse momento. Joia. E aí, só completando, você falou muito bem, e dentro disso, se a gente fizer uma leitura a partir da doutrina da vontade de poder, podemos compreender também as lutas e as tensões internas de todos esses processos, né? Que são nada mais, nada menos do que relações também, relações de forças, de poderes, que estão em constante atrito, né? Cada uma querendo se impor, a interpretação que se impõe, né? Como uma força que naquele momento se sobrepuja sobre outras formas de interpretações de mundo também. Perfeito. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma colocação antes de colocar seu texto? Tá de boa para mim. Bom. Enfim, para maiores informações, eu vou recomendar um artigo aqui antes de... Quer dizer, no final eu recomendo, mas é um artigo chamado O Naturalismo Moral e o Pessimismo em A Origem dos Sentimentos, que é o livro do Paul Rey. Pode servir para complementar tudo isso que está falando aqui, tá? Eu vou colocar no grupo posteriormente. Aqui eu vou prosseguir na leitura para poder tentar um pouco mais. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Refutações. Sim. Mas sim, como convém no espírito positivo, que é justamente essa ideia, né? Digamos assim, para substituir o improvável pelo mais provável e, ocasionalmente, um erro por outro. Foi então que, como eu disse pela primeira vez, apresentei as hipóteses sobre as origens a que são dedicadas estas dissertações, de maneira canhestra, como seria o último a negar, ainda sem liberdade, sem linguagem própria, para essas coisas próprias e com recaídas e hesitações diversas. Confira-se em particular o que digo em Humano Demasiado Humano, parágrafo 45, aí está a referência, o Nietzsche referenciando-se a si mesmo, sobre a dupla pré-história do bem e mal,
a saber, na esfera dos nobres e na dos escravos. Igualmente, 136, sobre o valor e origem da moral ascética. Igualmente, 96, 99, volume 289, sobre a moralidade do costume. Essa questão da moralidade do costume é uma questão de tradução também, né? Porque, em alguns momentos, o tradutor, que eu acho que é o Paulo César, ele meio que unifica determinadas terminologias que em alemão tem algumas diferenciações. Isso. Que é a questão da eticidade do costume, né, que seria um certo processo pré-moral, né? Seria entre aspas, falando de muito grosso modo, a gente vai colocar isso em vários aspectos, que vai chegar um trecho, isso vai ficar, digamos assim, ser necessário tratar especificamente dessa questão, né? Mas tem uma concepção que é pré-moral, que é quase que uma condição de adestramento, né? Que a humanidade termina passando dentro do processo específico de civilização, dentro do processo de civilização. Posteriormente, existe o processo de internalização dessa concepção pré-moral, e a posteriori existe o aprofundamento da consciência profunda, que é o que vai se tornar, a posteriori, a questão da má consciência, né? Então, tem 3 transfigurações dessa ideia de moralidade do costume, que por muitas vezes o Paulo César, na opção do recurso que ele fez da tradução, que traduzir um texto como esse, principalmente do alemão, é bastante complicado, porque o alemão tem algumas palavras próprias que só tem sentido no próprio alemão. Ele opta por fazer essa utilização de moralidade do costume como algo unificado, tentando diferenciar na conjuntura do texto, só que isso, na minha interpretação, não fica muito claro, então é importante a gente mencionar isso, né? Para vocês conceberem que não é uma coisa só, essa questão quando ele menciona, né? Tem alguns sentidos do texto. Enfim. Isso. A moralidade dos costumes inclusive, só para quem quiser localizar, está na Ciência, tem um aforismo sobre a moralidade dos costumes, onde ele aborda justamente essas questões que o colega acabou de falar. Então, acho que alguém tem alguma questão, alguma colocação que possa fazer? Eu tenho uma tabelinha que eu fiz justamente para isso. Eu vou lançar lá no grupo. É o texto mesmo que ele discute essas questões? Oi? Aí foi o Nelson que fez. Não entendi. Ele está perguntando qual foi o livro que você citou, Nelson. Ciência. Ok. O Derek está colocando aqui. Eu, particularmente, acho mais fluido para minha concentração deixar os comentários justamente no final do trecho do livro. Ok, pode ser também. Sem problemas. E aí, prosseguindo aqui, né? Aquela espécie de moral mais antiga e primordial, que difere Toto Coelho diametralmente. E aí tem uma nota, né? A nota 4 diz assim: Nietzsche gosta de utilizar expressões estrangeiras naturalmente sem traduzi-las. Na presente edição, optamos por fornecer a tradução literal ou aproximada, entre colchetes, logo após o original. Quanto à pontuação de Nietzsche, nota-se que ele é bastante pessoal. Ele recorre frequentemente a sinais de 2 pontos, ponto e vírgula e travessão. Buscamos respeitar ao máximo essa pontuação, já que é inseparável do seu estilo. É uma questão mais técnica aqui, né? E aí, prosseguimos. Do modo de valorizar altruísta que o Dr. He, como todos os genealogistas da moral ingleses, vê como modo de valorar em si. Igualmente. Mais uma citação. 92. O andarilho e sua sombra. Aurora, 112. Deixa eu só subir aqui. Sobre a origem da justiça como um acerto entre poderosos, mais ou menos iguais. O equilíbrio como pressuposto de todo contrato, portanto, de todo direito, ele já anteriormente, né? Bem posteriormente, inclusive. Do mesmo modo, o andarilho, 22 e 33, sobre a origem do castigo, ao qual a finalidade de intimidação não é essencial nem primordial, como pensa o Dr. Reis. Ela lhe é, isto sim, enxertada em determinadas circunstâncias
e sempre como algo acessório. Vou deixar aberto aqui para quem quiser, já que a gente finalizou aqui, como foi sugerido ali, alguém quiser fazer um comentário, ter algumas dúvidas. Eu acho que esse texto ele exige um pouco mais de questões específicas. Eu tenho algumas anotações aqui que podem remeter a um entendimento mais amplo dessa questão, que não só se relaciona com o Poré, mas tem um certo diálogo implícito aqui com o próprio Schopenhauer, né, que vai se desenvolver mais claramente mais na frente, mas eu acho que já. Sim. Nenhuma inquietação nesse do altruísmo aí, só que eu perdi meu texto. Tem algo do Edmilson Pascoal que ele fala sobre a questão do altruísmo. Inclusive, ele falou sobre isso em um evento no ano passado. Bem interessante, bicho, mas infelizmente eu não tenho aqui comigo. Peço desculpas. Quem conseguir encontrar, não sei se ele chegou a publicar ou está em algum artigo, mas é um tema, segundo os especialistas, bastante importante também na filosofia do Nietzsche, que é essa questão do altruísmo. Talvez o que eu vou abordar aqui, a partir da minha anotação, já tangenciar um pouco essa questão. Não especificamente, a gente pode trazer um pouco disso posteriormente, mais especificamente, mas já que ninguém se manifestou aí no momento para que ele fazer algum comentário ou colocar alguma pergunta, alguma questão, eu vou passar logo para as pontuações que eu venho trazer aqui, e aí no final a gente tenta conversar um pouco mais abertamente sobre isso. Então, nesse momento aqui da seção 4, né, o Nietzsche faz uma oposição interessante, até em certo sentido um pouco debochada, né, da obra do Poré. Né? Uhum. Mas o que é interessante aqui é que, mesmo Nietzsche dando um certo ar irônico aqui, a questão do Poré, determinados conflitos que vão ser erigidos ali na convivência do Nietzsche com o Poré vão ser importantes para determinados caminhos que ele buscou seguir. Aqui tem uma certa concepção que vai se erigir a partir da discussão de Nietzsche com aqueles que ele chama de moralistas ingleses, né? Dentro de uma certa concepção extremamente utilitarista dessa ideia do origem de bem e mal. Vale a pena dar uma olhada, inclusive, até na origem da concepção do utilitarismo dentro da tradição inglesa, porque eu acho que tem relação com isso, não necessariamente diretamente aqui no texto em relação a isso, porque aqui é um contexto demandado pelas próprias influências do Poré, e é isso que ele está se referindo aqui, que o Poré, de certa maneira, era influenciado por essas correntes, né, os moralistas ingleses. Mas o que é importante aqui é tentar fazer algumas distinções acerca dessa questão, né? Como foi dito no próprio texto, ele diz que a ideia de genealogia do próprio Poré é perversa, né? De tipo inglês, né? Justamente por manter um determinado caráter utilitário da concepção genealógica, né? Em trabalhos anteriores, né, ele também critica determinadas concepções do Poré dentro do molde da concepção genealógica do Poré, que está baseado ainda nesses determinados vícios utilitários, né? Apontando aí, como foi referenciado no próprio texto, Sessões de Humano Demasiado Humano, A Dar Ele Sua Sombra, O Amanhecer do Dia, que é um texto que mantinha algumas pré-configurações do que viria a ser posteriormente, assim falou Zaratustra, né? E, ao destacar essas disputas com Poré, Nietzsche alerta para determinadas questões, né? Não é uma questão. O Poré ele tinha um intuito, na verdade, e aí é um ponto importante de ressaltar, ele tinha um intuito de fazer uma genealogia no sentido afirmativo, estratificador, de dizer, olha, achei o fundamento de uma certa concepção humana. Inclusive, isso é discutido no artigo que eu mencionei aqui, que são comentários do Itaparica e de outro amigo do Gin, que eu não vou me recordar o nome aqui agora, né, discutindo e traduzindo algumas questões de comentários acerca dessa ideia do Poré, que se baseava basicamente, e aí eu vou tocar na questão que o Nelson colocou, o Poré se baseava e dizia que a natureza humana era constituída de
de uma certa relação, e essa relação se constituía por egoísmo e altruísmo. Isso poderia ser identificado claramente dentro da convivência de sociedade, né? E aí tem uma certa discussão com Kant, e aí se discute se Poré interpretou adequadamente determinadas concepções do Kant ou não, mas essa é outra história, né? Mas dentro do aspecto do Paul Rey, ele estava discutindo uma ideia de natureza humana estratificada e mediada por essa ideia de altruísmo e de um egoísmo, né? Algo que o Nietzsche buscava combater, porque para ele essa ideia de egoísmo e altruísmo estratificada dentro de uma certa concepção de natureza humana, né, era simplesmente, mais uma vez, o sentido da moral produzida em determinadas condições se acoplando numa determinada maneira de produzir um tipo de negação da vida pelo sentido utilitário, né? Isso fica muito claro nesse artigo, e eu vou colocar esse artigo lá no grupo, né? Então, por isso, de quem, José? Eu sei que uma das pessoas que comenta o artigo é o Itaparica. O nome do outro rapaz eu não conheço muito. O Salviano, né? Salviano Salviano e Itaparica, que comenta esse texto. E aí o nome do texto é O Naturalismo Moral e Pessimismo, em A Origem dos Sentimentos, que é o livro do Poré, né? E aí eles detalham essas questões. São 8 páginas, assim, muito leve de ler, e vão tocando cirurgicamente nessas questões, né? E tangenciam também a questão do Schopenhauer, que eu vou tentar tocar aqui também, apesar de que eu não vou tentar não me estender muito, porque a gente já passou das 7 horas, mais uns 15, 20 minutos, talvez, para poder encerrar aqui. E aí eu disponibilizo depois o resumo para vocês lá no texto, no grupo, sobre o texto, como eu estou disponibilizando, como eu estou fazendo, né? Então, prosseguindo aqui, né, o Nietzsche associa o Poré a essa ideia, a esse lugar de instituir uma verdade sobre a natureza humana, que é justamente o que Nietzsche quer dissolver. Nietzsche, se existir uma certa concepção naturalista no Nietzsche, isso já é uma outra discussão, né? É uma concepção de naturalismo móvel. Essa ideia de se fixar numa certa concepção de natureza humana é nada mais do que moralizar sobre uma égide específica a ideia de natureza humana. Isso não quer dizer que nós nos livremos da moral, entende? Então, o desafio é justamente colocar isso em movimento. Então, prosseguindo algumas pontuações, se vocês quiserem me interromper, também pode ficar à vontade, tá? O que ele diz é o seguinte, né? Substituir o improvável pelo mais provável. Em algumas circunstâncias, substituir um erro por outro, né? Como tinha mencionado anteriormente, isso tem relação com a constituição da ideia de genealogia do Nietzsche, como o Nelson mencionou, tem relação com a noção de vontade de potência, né? A genealogia, na verdade, mostra que determinadas doutrinas, ou determinadas epistemologias, ou determinados métodos históricos ou filosóficos não são fixos nem muito menos eternos. Eles têm uma própria história da construção dessas teorias de conhecimento, né? E surgem, como o Nelson bem colocou, a partir de uma disputa de forças contrárias, existentes, né? Na verdade, elas não poderiam ser concebidas como ahistóricas, como fora da história, como produzidas aquém da história, né? Como, por exemplo, e aí remetendo a uma fala da própria Nívia, que mencionou lá no início, isso me cheira a Kant, é uma provocação a Kant. Com certeza, né? Porque a ideia de condição de possibilidade kantiana está assentada dentro de uma cognição que parece ahistórica, é uma das críticas que o Nietzsche faz. Essa cognição é o quê? Uma cabeça de angelado, né? Onde é que está essa cognição? Né? Então, o Nietzsche tem a grande ousadia de brigar com 3 grandes personagens, né? O Platão, o Kant e o Schopenhauer. Ele não pegou 3 adversários muito fáceis. É interessante essa observação, que o Nietzsche tem essa característica de ousadia, né, de se voltar contra esses grandes pensadores. O Schopenhauer foi, durante um bom tempo, na sua juventude, uma grande inspiração para ele, tanto é que nas cartas do Jovem Nietzsche, que está disponibilizada aí no drive do grupo, você pode até ver um Nietzsche meio romântico com o Schopenhauer, ele chama de meu Schopenhauer, né? O meu Schopenhauer, ele realmente ele tinha quase uma idolatria pelo Schopenhauer, né? Só que depois ele se afasta,
Não, inclusive, ele aponta uma coisa que eu acho super interessante, é que as pessoas às vezes acham que o Schopenhauer o Nietzsche está sendo ressentido com esses mestres. Na verdade, não. Na verdade, o Nietzsche até uma passagem que ele fala bem assim: eu só posso combater com aquelas pessoas que realmente eu considero os caras extremamente competentes, inteligentes. Ele não discute com peixe pequeno, não. Ele só discute com pessoas que ele considera que são importantes na tradição filosófica. Perfeito, perfeito. Do Schopenhauer, eu acho que tem um pouco dessa questão também, mas não tem tanto esse estigma, porque a maioria das pessoas sabem que ele foi digamos assim, um seguidor durante o tempo de Schopenhauer. Mas, por exemplo, Platão, tem um trecho aqui da Genealogia da Moral que ele se refere, nesse contexto, exatamente a Platão. E, por muitas vezes, Platão é entendido como se o Nietzsche odiasse o Platão completamente, fosse completamente ressentido em relação a Platão, porque o Nietzsche é debochado e ácido. Né? Mas, assim, é justamente isso que o Nelson falou, né? Ele se junta com os grandes e se juntando com eles para poder combatê-los em determinados aspectos. Ele tem justamente essa característica de fazer isso. Mas aí, tentando prosseguir, não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar, né, no raciocínio do texto, do trecho 4, o Nietzsche identifica nessa processualidade de construção de determinados conhecimentos, que pode estar se debruçando aqui, a complexidade do desenvolvimento de determinadas crenças culturais, né, e a mistificação dessa ideia de estabilidade e pureza de medidas de pensamento de longo prazo. Nisso consiste a investigação genealógica. Não é estabelecer um método que vai sobrepujar, é estabelecer outra. Acho que alguém comentou algo. Rafael Vicente coloca aqui. Talvez Nietzsche e Platão concordassem sobre a embriaguez, mas discordassem sobre a infância. Eu acho que eu não tenho condições de comentar isso agora. Mas, assim, pode colocar a questão lá no grupo que a gente tenta refletir posteriormente e tentar colocar uma luz sobre isso. Além das questões interessantes abordadas, a Nívia diz: a fluidez, a ironia e o deboche são fantásticos. O Deleuze costuma dizer, né, se você lê o Nietzsche e não consegue dar uma risada, é porque você não entendeu muito bem, ou você não conseguiu adentrar muito bem em determinadas questões, né, porque os aspectos mordazes do Nietzsche são extremamente, por vezes, até hilários, né, pelo menos na minha interpretação. Um sarcasmo, né, mas um sarcasmo muito bem feito, né? Às vezes sutil, às vezes você é tão sutil que às vezes você acha que tá levando o cara a sério, né? Determinado isso, né? Mas ele tá tentando tirar o sarro, né? Exatamente. Outro ponto que eu queria mencionar, só um adendo, eu acho que também essa questão do Nietzsche nessa obra, a gente acho que poderia considerar, né, a ideia de um sintomatologista, né, desse papel do pesquisador, vamos dizer assim, no caso do Nietzsche, do genealogista, né, de buscar apontar essa constituição, né, também de sinais, de determinados símbolos de linguagem, né, mostra também as diferentes interpretações, né, que eles dão sentido, né, indicar essas forças em ação que possibilitam a emergência própria, né, a forma como as forças jogam também nessa luta de interpretações, né, de fatos, de momentos históricos, linguísticos também, que logo quando a gente avançar para os primeiros capítulos a gente vai perceber essa grande propensão do Nietzsche e justamente por ele ser um grande filólogo, apontar essas incongruências na própria linguagem, né, e essas transformações linguísticas, semânticas que as palavras utilizam, e que logo
logo depois as pessoas tomam como termos absolutos, né? Essa semana eu estava dando uma aula sobre o Thomas Kuhn, que é um filósofo da ciência, matemático e tal, e mais ou menos o Thomas Kuhn fala algumas coisas assim na sua obra A Revolução a Estrutura das Revoluções Científicas, onde ele aponta também essa questão das terminologias, né? E às vezes você enquadra determinada ciência dentro de um conjunto de terminologias, né, com suas definições rígidas, mas que com o passar do tempo essas próprias terminações, esses próprios termos sofrem mudanças drásticas em suas definições. E aí quando você vai enquadrar uma ciência com esses termos, essas definições antigas, você acaba se equivocando em algumas descobertas, justamente porque você enquadrou terminologias com definições, com interpretações de épocas contraditórias, né? Em épocas totalmente diferentes nos seus contextos. E aí eu quando estava dando a aula, eu me toquei, lembrei logo de Nietzsche. E aí eu lembrei daquele texto verdade e sentido, verdade e mentira no sentido extramoral, né? Não sei se vocês entendem, pegaram a coisa. É porque eu viajei bastante, né, nessa. Não, eu acho não, eu acho que é bem assentado, assim, só que se eu fosse comentar essa questão aqui, a minha mente viajou para uma série de lugares, inclusive relacionando com a questão que eu tentei mencionar no início, como, em certa medida, certas questões de um certo processo de antagonismo existente dentro da filosofia são completamente inócuos, porque, de certa forma, por exemplo, essa divisão de filosofia analítica e continental é muito mais uma mistificação de determinados conhecimentos que se apartam, né? Digamos assim, uma das áreas que eu estudo é justamente a apropriação que determinados filósofos analíticos tentam fazer a partir de determinadas chaves de leitura do Nietzsche, questionando determinados pressupostos que se relacionem com a instituição de determinadas concepções epistemológicas incontestáveis. Uhum. E aí, dentro da própria filosofia analítica, existe uma discussão sobre a instituição de determinados pressupostos, né? Então, o Nietzsche entra ali de uma forma muito interessante, se você puder relacionar isso. Né? Exatamente. A impressão que eu tenho também é essa. E aí você mencionou uma questão, só para falar rapidinho, para concluir o comentário sobre o trecho, né? É que a vontade de potência, enquanto essa relação constante, ela já é a própria interpretação. Enquanto há relação, há interpretação. A interpretação não é esse algo abstrato no qual eu preciso, digamos assim, colocar a minha concentração racional em algo para poder interpretar. Né? Mas só o fato de me afetar de algum determinado modo dentro de um dado contato, dentro de um processo de relação constante que acontece, inclusive, dentro de um âmbito orgânico, eu já estou interpretando. Uhum. É a própria manifestação de forças, né? Exato. A vontade de potência interpreta. É uma interpretação constante. Perfeito. Derek coloca a vontade de potência numa perspectiva naturalista. É difícil responder isso em pouco tempo, mas eu vou dizer o seguinte: existe uma discussão em Nietzsche se existe uma certa concepção. Você pode entender o Nietzsche dentro de uma êxtase naturalista, mas já antecipando que não é um naturalismo dentro de uma concepção biologizante determinista. É um certo tipo de naturalismo proveniente do Nietzsche, né, que discute uma certa fluidez, uma certa elasticidade de uma certa concepção natural. Né? Enfim, tem essa discussão. Tem um texto, se vocês quiserem, para quem está interessado, eu utilizei esse texto na minha dissertação, um texto do professor Cleberton Bacelar, que ele fala sobre o vitalismo em Nietzsche, certo? De que haveria um vitalismo na filosofia nietzschiana, certo? O vitalismo ele se opõe ao materialismo mecanicista, certo? Onde as funções dos processos vitais se devem a um princípio vital que é distinto de forças psicoquímicas, certo? E
E aí o texto é muito interessante, porque ele aborda essa questão da vontade de poder. Minha dissertação, ela no primeiro capítulo, ela justamente trata de compreender essa vontade de poder, certo? E eu utilizei bastante a interpretação de Scarlett Martin e a tradução que ela fez do livro do alemão. Agora me foge o nome. Miller Lauter, isso. Onde entra um pouco essa problemática da interpretação da vontade de poder, certo? Que seria simplesmente uma questão da natureza. Agora, particularmente, o que eu proponho, a minha ideia, é de que a interpretação, a forma como a gente interpreta o mundo, as coisas, elas estão estritamente ligadas à nossa configuração biológica, porque é o nosso corpo, a configuração de forças no nosso corpo é que levam a determinados diferenciamentos de interpretações, de apanhamentos, de abordagens, de esquecimentos e memórias, ou seja, tudo tem uma relação intrínseca com a configuração biológica do indivíduo. A forma como o indivíduo é configurado, a forma como os seus órgãos, as forças dos seus órgãos, que são órgãos que cada um possui como fossem microfísicas, microcorpos, né? De forças, e cada um, nessa configuração, vai meio que dirigir para um tipo de apanhamento do mundo, de interpretação do mundo. Então, a questão do corpo aí está muito ligada à forma. Você pode ter um corpo doente ou um corpo sadio, e você vai interpretar o mundo justamente de acordo com a sua própria configuração biológica. Mas aí entra uma série de questões, né, que envolve a doutrina da vontade de poder, né? Mas o texto é de Cleveton Bacelar. Depois eu posso jogar para vocês também no grupo. Tem um texto que eu gosto também, que é o texto do Anterábel, tratando de uma certa perspectiva da filosofia da mente no Nietzsche, e, na verdade, ele tenta colocar à prova uma ideia mais corporificada do Nietzsche exclusivamente, né, dessa noção de vontade de potência, assim como colocando em evidência a própria contestação metafísica, né, de um corpo ordenado em relação a um princípio fundante. Né? Ele diz que dentro dessa organicidade existe um processo de contínuo que é desconhecido do próprio corpo. É interessante. Isso. E esse ordenamento biológico, ele não é um ordenamento estável. Aí é que está a coisa bacana. Não é uma configuração estável. As forças, elas estão constantemente mudando de configurações no seu próprio corpo, e aí, por isso, você também muda a sua forma de ver o mundo conforme essas mudanças internas. Exatamente. Esse é o perspectivo, eu diria que seria um perspectivismo vitalista, né? Poderia interpretar dentro do que foi colocado aqui no chat, né? Um certo tipo de naturalismo. Né? Tá bom, Nívia. Boa noite. Não sei se eu... Valeu, Tem bastante coisa ainda para explorar aqui, pelo menos do trecho 4, para poder a gente finalizar. Não sei se a gente dá mais pelo menos uns 5 minutos para tentar colocar alguns pontos e a gente fica de trazer na próxima. Por mim tá ótimo. Eu vou tentar colocar alguns pontos aqui do 4, né, para poder finalizar, e a gente retoma na próxima sexta. Vai ficar gravado de toda forma. Então, só concluindo, né?
ao destacar essas determinadas concepções dessas disputas do Nietzsche com o Ré, tudo isso está em jogo, né? Digamos assim, esse investimento na noção de vontade de potência e noção de perspectivismo que vão ser elaboradas dentro do sentido relacional, dentro das dissertações aqui da genealogia da moral, está investindo nesse processo que não se deixa essencializar enquanto processo determinante, que é justamente o que o Ré está tentando instituir, né? Digamos assim, que o Nietzsche está identificando como esse processo que vai decair num certo moralismo utilitário. Inclusive, o próprio Ré vai mencionar isso na obra dele, dentro do sentido de que, ao decidir por uma determinada concepção de bem e mal, é preciso observar a conjuntura dentro de uma certa concepção de o que é que pode ser mais abrangente possível, de o que é que pode ser mais útil possível dentro de uma conjuntura específica para poder se decidir historicamente o que foi decidido historicamente como bem e mal. A gente não vai concordar com isso, né? Enfim, em H é a ciência, né? Ele vai mencionar um determinado sentido, quando ele exalta a questão de nós, crianças do futuro, que são sem abrigo no presente e desprezam as realidades endurecidas, ele acrescenta ainda na Gaia Ciência 377, né? Não conservamos nada, nem nós, para querermos voltar a quaisquer condições passadas. Isso aqui é importante porque, de certa forma, existe aquela ideia, foi o que eu mencionei lá no início, né, que o Nietzsche é um saudosista dessa determinada época da Grécia Antiga, porque, de certa forma, ele utiliza a ideia do guerreiro da Ereté como inspiração para uma vida pujante, mas esse texto aqui ressalta justamente essa impossibilidade de retorno a um estado primordial, que está presente no Nietzsche, né? Que é almejar justamente o processo de dissolução constante da moral, apesar de que esse processo de acoplamento dentro de uma concepção moral específica, dessa construção em relação, seria inevitável o próprio Nietzsche identificar isso, nele mesmo, inclusive, né? Mas não é uma questão de retroagir dentro de um processo natural histórico específico, dentro daquilo que a gente está elaborando de modo geral, ou tentando elaborar de modo geral, né? Então, esses dois contextos aqui, de certa forma, vão advogar a favor desse sentido de não retroação, digamos assim, né? Finalizando, né, a genealogia predominantemente seria essa estratégia de crítica diante de convicções endurecidas e uma preparação para sempre algo novo. E aí é um trecho que está na própria genealogia da moral, na segunda dissertação, trecho 24, né? Então, só finalizando, e a gente fica de retomar da sessão 5 no próximo encontro, o método genealógico é justamente essa possibilidade de estar atento às complexidades da emergência histórica que desestabiliza modelos fundacionalistas e garantias transcendentes, colocando em evidência que, na verdade, existem cruzamentos agonísticos, intrínsecos à própria produção histórica, que rompem os claros limites das categorias conceituais. Desta feita, a própria genealogia não vai se limitar a olhar para a história em busca de explicações protocolares do passado e do presente, né? Pretendendo ser disruptiva e preparatória, né, para novos empreendimentos. Aí tem uma citação do Nietzsche, que é a questão dos homens preparatórios, que eu acho que está nos fragmentos propostos, né? Se relaciona com isso também, né? Então, embora Nietzsche trabalhe se relacionando com processos históricos reais, né, ele não pretende oferecer um trabalho histórico que se estabeleça dentro do sentido de verdade como sobreposição, né? Nietzsche utiliza o poder da retórica em contraponto a isso, né, como a retórica como esse processo de produção. E aí é muito interessante que isso se relacione de alguma maneira com o processo de antagonismo dos sofistas em relação a Platão. Só que eu não vou entrar em detalhes disso aqui agora, e aí ele levaria mais no mínimo uns 40 minutos tentando explicar isso daqui, e talvez eu nem conseguiria. Mas eu tenho um conteúdo sobre isso, um professor que se debruçou sobre essa questão dos sofistas enquanto retórica, sendo essa mera abstração como um subterfúgio da verdade, dentro de uma discussão mais aprofundada, que na verdade não era bem assim. Isso é uma coisa que a tradição vendeu para poder estabelecer determinadas delimitações conceituais. E está muito próximo disso que a gente está colocando aqui, né? Então, enfim, pessoal, é isso que eu tenho para colocar hoje para vocês. Se alguém quiser aí colocar alguma questão, fazer alguma recomendação,
colocar alguma inquietação aqui, a hora é essa. Só vou lembrar, vou dar um recadinho antes. Amanhã a gente vai ter uma live com o Geraldo Dias, que é um membro do Instituto de Nietzsche, sobre o livro dele, sobre recepção de Nietzsche no Brasil. É muito interessante, eu convidei o Nelson para participar, eu acho que ele vai participar. É um momento interessante de aprendizado, né? De trabalhar determinadas questões específicas e entender um pouco mais da história da recepção de Nietzsche no Brasil. Né? Por que a gente estuda Nietzsche no Brasil? Né? Como é que ele se engendrou na nossa cultura? Né? Enfim, abro para vocês aí colocarem algumas questões, se tiverem vontade. Não, colegas, inclusive eu já me despedindo de vocês, certo? Muito obrigado pela oportunidade. Acho que a gente fez uma leitura bacana hoje. E valeu. Alguém mais se manifestem agora? Não tendo questões, acho que podemos encerrar. Então é isso, pessoal. Até a próxima sexta. Quem quiser acompanhar a live vai estar disponível. Vou mandar novamente no grupo. É isso. Até a próxima sexta. Tá bom? Valeu, gente. Até a próxima sexta.